Esta noche, el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Politician Luis Galán is murdered as he approaches the platform to give a speech. He is only the latest in a series of murders. Em 7 de agosto de 1986, quando o presidente Virgílio Barco Vargas e seu provável sucessor, César Augusto Gaviria, iniciaram uma guerra contra o cartel, mal sabiam eles que seria um banho de sangue. Milhares foram mortos, um avião foi bombardeado no ar, cidades foram destruídas e até mesmo um candidato presidencial, Luis Carlos Galán, foi assassinado. Aqui estão 5 vezes em que presidentes mexeram com os cartéis errados e sofreram consequências devastadoras. Once word gets out that El Chapo's son has been detained by the Mexican security forces, all hell breaks loose. Em 17 de outubro de 2019, as forças de segurança mexicanas entraram na cidade de Culiacán, Sinaloa, para realizar uma operação de alto risco. O alvo deles era Ovidio Guzmán Lopes, um dos filhos de El Chapo e um líder em ascensão dentro do cartel de Sinaloa, especificamente em sua facção Los Chapitos. A operação havia sido aprovada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, amplamente conhecido como AMLO. Na época, ele estava no cargo há menos de 1 ano e enfrentava a pressão crescente dos Estados Unidos para prender e extraditar grandes figuras dos cartéis. Ovidio havia sido formalmente solicitado para extradição devido a acusações de tráfico de metanfetamina e fentanil para os Estados Unidos. Esta prisão provaria ser um grande erro. A missão deveria ser rápida e cirúrgica. A Guarda Nacional Mexicana e unidades militares receberam informações de que Ovidio estava hospedado em uma casa, em um bairro residencial de Culiacán. Por volta das 2h30 da tarde, as forças entraram e o prenderam com sucesso. No início, tudo parecia sob controle. Ovidio estava sob custódia. Ele estava cercado por pessoal armado e sob autoridade federal. As autoridades do governo acreditavam ter alcançado um grande sucesso e pensaram que isso demonstraria sua capacidade de responder às demandas internacionais, mantendo ainda a ordem nacional. Esse momento de controle não durou muito. Quase imediatamente após a prisão, membros armados do cartel de Sinaloa lançaram um contra-ataque em grande escala por toda a cidade. Eles chegaram em unidades coordenadas, muitos deles carregando armas de nível militar, incluindo metralhadoras calibre .50 e granadas lançadas por foguetes. Alguns veículos foram modificados para se assemelharem a tanques blindados. Esses homens armados do cartel bloquearam estradas principais, ateando fogo a ônibus públicos e caminhões de carga, isolando as forças do governo e cortando quaisquer rotas de fuga planejadas. Tiros começaram a se espalhar por vários bairros e combatentes do cartel fortemente armados estabeleceram controle sobre pontos-chave da cidade. Em uma nova escalada, membros do cartel começaram a fazer reféns. Alguns desses reféns eram familiares de militares, usados para pressionar o governo a libertar Ovidio. Membros do cartel também lançaram uma fuga bem-sucedida da prisão, libertando dezenas de detentos de uma cadeia local para criar caos e confusão adicionais. A situação rapidamente se transformou em um conflito urbano, muito além do que as autoridades haviam previsto. No final da tarde, Culiacán estava sitiada. Civis corriam para se proteger. Empresas fecharam. Escolas entraram em confinamento de emergência. A fumaça dos veículos em chamas encheu as ruas. Vídeos postados em plataformas de mídia social mostravam batalhas armadas abertas entre membros do cartel e as forças de segurança. Moradores filmavam de suas casas, documentando uma cidade sobrecarregada pela violência organizada. A mensagem do cartel era clara: se o governo não libertasse Ovidio Guzmán, eles continuariam a escalada. Dentro do governo federal, as autoridades realizaram reuniões de emergência. O presidente López Obrador permaneceu na cidade do México e estava em comunicação constante com seu gabinete de segurança. Eles se depararam com uma decisão extremamente difícil. Continuar a deter Ovidio poderia levar a um número de mortos muito maior, incluindo o de civis apanhados no fogo cruzado. Enviar mais unidades militares para Culiacán arriscava transformar a cidade em um campo de batalha. Após ponderar essas opções, o presidente e seus conselheiros decidiram libertar Ovidio para parar a violência. Por volta das 7h30 da noite, apenas 5 horas após sua prisão, Ovidio Guzmán foi libertado. O cartel alcançou seu objetivo e as forças federais se retiraram da cidade. O governo mexicano confirmou a libertação logo depois que aconteceu. A decisão foi descrita
como uma medida necessária para proteger vidas, mas a opinião pública imediatamente se voltou contra a administração. As consequências foram imediatas. Pelo menos 8 pessoas foram mortas durante os combates do dia, incluindo civis, membros das forças de segurança e homens armados do cartel. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. As ruas de Culiacán ficaram danificadas, cheias de veículos queimados, janelas estilhaçadas e os restos da batalha. A operação, que havia começado como um movimento confiante contra uma figura importante do cártel, terminou em uma reversão completa. O evento ficou conhecido em todo o México como o Culiacanazo. Críticas vieram de todo o México, tanto de dentro quanto de fora do espectro político. Muitos descreveram a decisão como um ato de rendição. Alguns críticos acusaram AMLO de mostrar fraqueza ou até insinuaram que ele tinha simpatias pelo cartel de Sinaloa. A operação também prejudicou a posição do México com as autoridades dos Estados Unidos. O DEA e outras agências federais americanas vinham pressionando pela prisão de Ovidio. Quando o viram libertado em questão de horas, a reação foi de frustração. Embora o governo americano não tenha feito críticas diretas, autoridades expressaram privadamente preocupação sobre a capacidade do México de controlar a violência dos cartéis e cumprir os compromissos bilaterais. O fracasso da operação estava ligado a uma série de problemas. Relatórios de inteligência falharam em avaliar completamente o risco de retaliação. A prisão foi apressada, supostamente para atender à pressão dos americanos, sem a preparação necessária para um alvo de tão alto valor. As forças de segurança que realizaram a missão não receberam apoio adequado. Mais importante, o governo não tinha plano de contingência para um contra-ataque do cartel. A ideia de que Ovidio poderia ser preso sem resistência séria acabou sendo um grande erro de julgamento. A questão mais ampla era a abordagem presidente à violência dos cartéis. Ele acreditava que reduzir a pobreza e a corrupção cortaria o poder dos cartéis ao longo do tempo. No entanto, essa estratégia de longo prazo não levava em conta a ameaça imediata representada por grupos como o cartel de Sinaloa. Em momentos de confronto, como o Culiacanazo, o Estado parecia despreparado e o governo rapidamente percebeu que havia mexido com o cartel errado. Ovidio Guzmán permaneceu livre por mais de 3 anos após a prisão fracassada, mas o governo eventualmente agiu novamente. Em 5 de janeiro de 2023, as forças mexicanas lançaram uma nova operação em Culiacán. Desta vez, a missão foi melhor organizada. Ovidio foi capturado novamente, mas a violência foi intensa. Pelo menos 30 pessoas morreram, incluindo 10 soldados. Os combatentes do cartel mais uma vez responderam com força, desencadeando outra onda de violência na cidade. A segunda prisão foi vista por alguns como uma tentativa do governo de recuperar a credibilidade, mas também lembrou ao público quanto dano já havia sido feito durante a operação de 2019. O presidente defendeu sua decisão original, insistindo que fora necessária para evitar mais derramamento de sangue. Ele afirmou em uma coletiva de imprensa que o governo não queria guerra e que proteger vidas civis era a principal prioridade. O Culiacanazo permanece até hoje como uma das falhas de segurança mais graves da presidência de AMLO. Ele expôs a força e a organização do cartel de Sinaloa e revelou os limites de uma estratégia baseada apenas na desescalada e em programas sociais. Também levantou novas questões sobre a capacidade do governo mexicano de impor o Estado de Direito em áreas controladas por grupos criminosos. Mexico's President Felipe Calderón says he'll continue using the full force of the state to rid the country of drug violence. But powerful drug traffickers here are fighting back. Em 1º de dezembro de 2006, Felipe Calderón tornou-se oficialmente presidente do México. A cerimônia, realizada sob forte segurança, marcou o início de uma nova administração. Mas mesmo antes de prestar juramento, Calderón estava ciente de que estava herdando um país sitiado. Sua promessa de lutar contra o cartel seria um enorme erro de cálculo que levaria a muitas mortes. Naquela época, os sindicatos do crime organizado haviam crescido muito além dos grupos criminosos típicos. Os cartéis de drogas agora operavam como poderes paralelos, mas eram ainda mais aterrorizantes, porque muitas vezes estavam mais bem armados, mais bem financiados e eram mais temidos do que o próprio Estado. Apenas um olhar em seus veículos blindados improvisados prova o quão sérios eles eram. Cidades ao longo da fronteira, Estados Unidos-México, eram controladas por traficantes de drogas. Ainda estão. Áreas rurais haviam sido convertidas em rotas de contrabando e campos de papoula. Até mesmo alguns centros urbanos haviam se tornado ninhos de operações do cartel. Calderón era um advogado formado no México e em Harvard, e era conhecido por sua determinação e confiança. Ele pertencia ao Partido da Ação Nacional e prometeu restaurar a lei
e a ordem em todo o país. I say this is a fight of all Mexicans, because criminals don't discriminate. They hurt all of society. That is why your participation is vital. Mas esta não seria uma luta normal contra o crime. Como resultado da declaração de guerra de Calderón, organizações criminosas infiltradas na economia, instituições e forças de segurança do México foram confrontadas abertamente. Apenas 11 dias após assumir o cargo, em 11 de dezembro de 2006, o presidente Calderón lançou o que ficou conhecido como Operação Michoacán. Mais de 6.500 soldados federais e policiais foram enviados para Michoacán, um estado conhecido por seu terreno acidentado, e a área era controlada em parte por La Família Michoacana, um cartel violento e de temática religiosa que usava tortura, extorsão e execuções públicas para impor controle. Não era mais seguro para os residentes comuns falarem livremente, e até mesmo a polícia local estava comprometida. A ação de Calderón foi sem precedentes. Foi o primeiro uso em grande escala da força militar na luta moderna contra o crime organizado no México. Tanques entraram nas cidades, soldados montaram barreiras nas estradas, bairros inteiros foram colocados sob vigilância. Calderón disse que esta era uma luta pela soberania do México. Ele acreditava que o Estado tinha o dever de recuperar sua autoridade, mas essa demonstração de força não assustou os cartéis. Em vez disso, escalou a violência. Em vez de recuar, os grupos criminosos expandiram seus arsenais, fortificaram suas redes e começaram a responder com força brutal. O cartel de Sinaloa controlava uma vasta porção das rotas de tráfico de drogas para os Estados Unidos. O cartel do Golfo tinha laços profundos em Tamaulipas e usava suborno e terror para manter seu controle. Então vieram Los Zetas, talvez o mais violento de todos. Formados por ex-membros das forças especiais mexicanas que desertaram, Los Zetas operavam mais como uma milícia do que como uma gangue de drogas. Eles eram treinados em combate, equipados com armas pesadas e habilidosos em guerra urbana. Ao atacar essas organizações, Calderón não estava apenas enfrentando criminosos, ele estava desafiando grupos poderosos e organizados que estavam prontos para revidar. Como se pode esperar, as coisas estavam prestes a ficar feias. Em 2007, as forças federais expandiram seu alcance por todo o país. Os militares foram enviados para os principais pontos críticos, como Tijuana, Ciudad Juárez e o estado de Sinaloa. Calderón optou por contornar muitas unidades policiais estaduais e locais porque essas forças estavam frequentemente infiltradas por agentes do cartel. Helicópteros militares sobrevoavam as montanhas procurando laboratórios de drogas. Fuzileiros navais invadiram esconderijos perto da costa. Carregamentos de cocaína foram apreendidos. Alguns membros do cartel foram presos. Houve alguns sucessos iniciais, e o governo de Calderón promoveu essas vitórias na mídia. Mas a cada avanço, vinha uma onda de violência. Os cartéis retaliavam atacando soldados, delegacias de polícia e alvos civis. Execuções públicas e sequestros aumentaram acentuadamente. Em maio de 2008, a guerra às drogas entrou em uma nova fase de violência. Edgar Eusébio Milán Gómez, o chefe interino da Polícia Federal do México, foi assassinado em frente à sua própria casa na Cidade do México. 8 balas foram disparadas a queima-roupa. O ataque foi rastreado até o cartel Beltrán Leiva, que havia se separado recentemente do cartel de Sinaloa. A mensagem era clara: os cartéis podiam atacar em qualquer lugar, mesmo na capital, mesmo no coração da aplicação da lei federal. Calderón respondeu, fortalecendo os laços com os Estados Unidos. Ele garantiu a cooperação através da Iniciativa Mérida, um acordo que trouxe centenas de milhões de dólares em financiamento americano para treinamento, inteligência e tecnologia. O México recebeu aeronaves, drones de vigilância e equipamentos avançados de escuta telefônica. Essas ferramentas deram às forças federais mais poder de fogo, mas também levaram os cartéis a se tornarem mais flexíveis, mais descentralizados e mais brutais. Essencialmente, as coisas estavam indo de mal a pior, e era apenas o começo. Em março de 2009, as autoridades federais prenderam Vicente Zambada Niebla, filho do co-líder do cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Zambada Niebla, conhecido por seu estilo de vida extravagante, era visto como a próxima geração da liderança de Sinaloa. Sua prisão foi um golpe significativo para as operações do cartel e ele acabou sendo extraditado para os Estados Unidos. Mas o resultado não foi estabilidade, foi o caos. Em retaliação, os pistoleiros de El Chapo lançaram ataques por toda a região.
Granadas foram lançadas em delegacias de polícia. Homens armados montaram barreiras e executaram policiais diante das câmeras. A essa altura, o presidente provavelmente estava se arrependendo de ter começado essa guerra com os cartéis, já que o número de mortos estava se acumulando. Mais tarde naquele ano, em 16 de dezembro de 2009, comandos da Marinha rastrearam e mataram Arthur Beltrán Leiva em um ataque de grande repercussão em Cuernavaca. Eles sobrevoaram sua casa com um helicóptero de ataque e despejaram balas perfurantes sobre ele. Ele não teve chance. Sua morte, saudada como uma grande vitória, foi amplamente coberta pela imprensa. A operação desencadeou lutas internas violentas, cada um mais desesperado pelo controle. Em Morelos e Guerreiro, os assassinatos relacionados a cartéis dispararam. As comunidades se viram presas entre grupos rivais, lutando pelo território que Beltrán Leiva um dia governou. Em Miró, então veio outro grande golpe. Em 29 de julho de 2010, o exército matou Ignacio Nacho Coronel, um comandante de topo de Sinaloa e um dos principais traficantes de metanfetamina para os Estados Unidos. A morte de Coronel interrompeu as operações no oeste do México. No entanto, o vácuo criado por sua ausência levou à ascensão do Cartel Jalisco Nueva Generación, mais conhecido como CJNG. Este era um grupo que mais tarde se tornaria um dos mais perigosos do país. Cada líder de cartel eliminado levava a mais instabilidade. Assim que uma cabeça era cortada, várias outras apareciam. Era como lutar contra uma hidra imortal. A violência não se limitou ao México. Em 13 de março de 2010, em Ciudad Juárez, 3 indivíduos ligados ao consulado dos Estados Unidos foram mortos. O ataque chocou o governo americano e lembrou ao mundo que a guerra às drogas não era um conflito local, tinha consequências regionais. Ciudad Juárez, que já foi uma cidade vibrante, tornou-se uma zona de guerra. Empresas fecharam, moradores fugiram. O número de mortos aumentou tão rápido que os necrotérios não conseguiam acompanhar. Los Zetas expandiram seu alcance durante esse tempo. Eles começaram a usar carros-bomba, execuções em massa e ataques coordenados para tomar cidades como Monterrey. Em muitos casos, as forças federais se viram em desvantagem numérica e de armamento. Os cartéis se infiltraram na polícia, recrutaram desertores militares e usaram vazamentos de inteligência para evitar ataques. Alegações de violações de direitos humanos pelos militares também aumentaram. Civis foram torturados, detidos sem julgamento e às vezes mortos em operações que deram errado. A confiança no governo começou a ruir. A campanha inteira que este presidente havia começado era agora um pesadelo total, do qual ele não conseguia acordar. Em 2012, quando o mandato de 6 anos de Calderón chegou ao fim, o número oficial de mortos na guerra às drogas havia ultrapassado 80 mil. Famílias inteiras foram deslocadas. Jornalistas que reportavam sobre a violência dos cartéis foram assassinados. Em algumas cidades, os governos locais simplesmente pararam de funcionar. Calderón defendeu suas ações. Ele argumentou que o Estado tinha que se posicionar e que a omissão teria permitido que os cartéis dominassem o México completamente. Mas muitos críticos discordaram. Eles alegaram que a estratégia era falha, o inimigo subestimado e o custo humano alto demais. Por mais mortal que essa guerra de cartéis tenha sido, não é nada comparada à próxima. Esta noche, el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Politician Luis Galán is murdered as he approaches the platform to give a speech. He is only the latest in a series of murders. No final da década de 1980, a Colômbia estava em crise. As ruas de suas principais cidades, especialmente Medellín e Bogotá, eram controladas mais pelo medo do que pela lei. No centro de tudo estava o cartel de Medellín, liderado pelo homem mais procurado da Colômbia, Pablo Escobar, um homem que usou violência e corrupção em igual medida para construir um dos impérios de drogas mais poderosos que o mundo já viu. A guerra entre o presidente colombiano e Escobar foi simplesmente um show de horrores. Em seu auge, Escobar não lidava apenas com cocaína, ele lidava com influência, ameaças e assassinato. Ele subornava políticos, matava juízes e bombardeava aviões. O governo, o judiciário e até os militares estavam profundamente infiltrados pelo dinheiro e ameaças do cartel. Nesse caos entrou César Augusto Gaviria, um economista tecnocrata que se tornou político, que logo se tornaria o rosto da guerra da Colômbia contra os cartéis. Não foi uma luta que ele escolheu, foi uma batalha imposta a ele quando Escobar declarou guerra aberta ao Estado colombiano. O que se seguiu foi uma luta violenta entre um presidente democraticamente eleito e um chefão das drogas que havia se tornado chefe de Estado. Gaviria não enfrentou apenas a criminalidade, ele enfrentou um regime criminoso com sua própria rede de inteligência, forças armadas e uma disposição aterrorizante para matar.
Mesmo antes de Gaviria assumir o cargo, o tom de sua presidência foi definido com sangue. Em 18 de agosto de 1989, Luiz Carlos Galán, um candidato presidencial popular e uma voz proeminente contra os cartéis, foi assassinado durante um comício em Soacha. Ele fez campanha abertamente contra o tráfico de drogas e prometeu extraditar narcotraficantes para os Estados Unidos, algo que Escobar e seus aliados viam como uma ameaça existencial. O assassinato não foi apenas um ataque a um homem, foi uma mensagem para toda a classe política. Qualquer um que se opusesse ao cartel de Medellín pagaria com a vida. A morte de Galán foi sentida em toda a Colômbia. A raiva pública explodiu. Os partidos políticos foram forçados a reagir, e o Partido Liberal escolheu César Gaviria, gerente de campanha e conselheiro mais próximo de Galán, para substituí-lo como seu candidato. O próprio Gaviria escapou por pouco da morte meses antes, quando Escobar bombardeou o voo Avianca 203 em novembro de 1989, acreditando erroneamente que Gaviria estava a bordo. O acidente matou todas as 107 pessoas no avião. Gaviria havia mudado seus planos de viagem no último momento. Escobar errara o alvo, mas mostrara até onde estava disposto a ir. Desde o início, Gaviria sabia que uma resposta convencional da polícia não era suficiente. Ele precisava de ajuda internacional, especialmente dos Estados Unidos, que estavam profundamente preocupados com o fluxo de cocaína para suas cidades. Os Estados Unidos forneceram dinheiro, treinamento militar, inteligência e tecnologia. Em troca, o governo de Gaviria concordou em revidar com mais força do que qualquer administração anterior. Ele criou o Bloco de Busca, uma unidade policial especial encarregada exclusivamente de caçar Escobar. Ao contrário de outras forças colombianas, que estavam cheias de corrupção, o Bloco de Busca foi cuidadosamente selecionado, supervisionado de perto e apoiado diretamente por conselheiros dos Estados Unidos e agentes do DEA. Tornou-se a ponta da lança na luta contra o cartel, mas Escobar não se entregou silenciosamente. À medida que o governo se aproximava, a violência aumentava. Ao longo de 1990 e 1991, a Colômbia experimentou níveis de violência que chocaram até mesmo aqueles acostumados a anos de instabilidade política. Os sicários de Escobar, jovens assassinos, treinados para matar por algumas centenas de dólares, matavam policiais diariamente. Quarteirões inteiros foram destruídos por carros-bomba. Jornalistas foram mortos. Juízes foram executados. Candidatos políticos desapareceram. Escobar chegou a oferecer recompensas em dinheiro para quem matasse um policial. No final de 1991, mais de 500 policiais haviam sido assassinados. Diante de tal caos, alguns na Colômbia começaram a pedir uma solução negociada. Escobar sabia como explorar esse desespero. Em 1991, ele se rendeu ao governo sob termos que foram duramente criticados. Em troca de se entregar, ele evitaria a extradição e seria alojado em uma prisão projetada por ele. Esta prisão, conhecida como La Catedral, não foi de forma alguma construída ou operada como uma prisão. Era uma mansão, em uma colina, onde Escobar continuava a administrar suas operações, receber convidados e até ordenar assassinatos. Gaviria acreditava que esse arranjo poderia pelo menos reduzir a violência aberta, ao mesmo tempo em que enfraquecia a liderança do cartel por dentro. Foi uma aposta. E falhou. Em 22 de julho de 1992, quando o governo tentou mover Escobar para uma prisão de verdade, ele simplesmente saiu pela porta dos fundos. O constrangimento que o presidente sofreu com isso foi total. A administração de Gaviria permitiu que o homem mais procurado do mundo construísse e escapasse de sua prisão. Mas, em vez de recuar, Gaviria usou o momento para reiniciar a guerra com intensidade ainda maior. O Bloco de Busca foi reorganizado, mais bem armado e recebeu nova autoridade. Os Estados Unidos aumentaram o compartilhamento de inteligência e ataques aos associados de Escobar tornaram-se um evento diário. Com o tempo, o mundo de Escobar encolheu. Seus tenentes foram capturados ou mortos. Sua riqueza foi drenada, sua família foi pressionada e ele não tinha mais para onde ir. Ele tentou revidar, ordenando mais sequestros, mais assassinatos e mais caos. Mas a maré havia virado. A persistência de Gaviria superou os recursos de Escobar. 2 de dezembro de 1993. Escobar foi finalmente morto. O fim veio em um telhado tranquilo em Medellín. Agindo sob uma denúncia, o Bloco de Busca encurralou Escobar em um bairro de classe média. Ele tentou fugir pelos telhados, mas foi baleado e morto. Alguns dizem que ele foi morto em um tiroteio. Outros afirmam que ele tirou a própria vida. O que importa é que Escobar estava finalmente morto. Sua morte marcou o colapso do cartel de Medellín. Sem seu líder,
o cartel se fragmentou. O medo que havia paralisado as instituições colombianas começou a se dissipar. Gaviria, após anos vivendo sob ameaça e pressão, desferiu um golpe que muitos consideravam impossível. Ele havia derrotado um homem que, uma vez, afirmou que poderia substituir o próprio governo. Embora o presidente colombiano tenha vencido, essa foi uma guerra da qual ele realmente se arrependeu. O custo foi simplesmente alto demais e as coisas poderiam ter tomado outro rumo também. Quien quiera que él sea, cualquiera que sea su categoría o posición, reciba la correspondiente sanción. 7 de agosto de 1986, o presidente Virgílio Barco Vargas tomou posse e prometeu eliminar o cartel de Medellín. Mal sabia ele que essa missão desestabilizaria seu governo e quase lhe custaria a vida. O principal objetivo do presidente Barco era extraditar a liderança do cartel para os Estados Unidos, mas a liderança do cartel via a extradição como seu pior pesadelo. Nos Estados Unidos, eles seriam despojados de seu poder local, teriam o acesso negado às suas redes e seriam forçados a enfrentar longas penas de prisão, sem tratamento especial. Para eles, ser enviado para os Estados Unidos era pior que a morte. A decisão de reativar a extradição enfureceu Escobar e seus aliados. Eles viam Barco como uma ameaça direta à sua sobrevivência, e assim, eles responderam não com negociações ou pressão política, mas com violência extrema. Apenas 3 meses após Barco assumir o cargo, o cartel enviou uma mensagem clara. 17 de novembro de 1986, o coronel Jaime Ramírez Gomes, um comandante-chave da polícia antinarcóticos e feroz oponente do tráfico de drogas, foi assassinado em Bogotá. Ele tinha sido uma das poucas autoridades de segurança que ousaram desafiar as operações do cartel. Seu assassinato não foi apenas um golpe pessoal para a administração, mas também um tiro de aviso para qualquer um que pudesse apoiar as políticas de Barco. No entanto, em vez de recuar, o presidente respondeu aumentando a coordenação com as forças de segurança e serviços de inteligência dos Estados Unidos. Para Barco, a extradição não era apenas uma política, tornou-se uma arma central em um conflito crescente. O que se seguiu nos 4 anos seguintes foi uma campanha de violência que se espalhou por todas as camadas da sociedade colombiana. O cartel lançou uma estratégia calculada de medo. Eles bombardearam prédios do governo, plantaram explosivos em áreas públicas lotadas, assassinaram jornalistas e alvejaram sistematicamente qualquer pessoa associada às operações antidrogas do governo. Um dos métodos mais infames do cartel era a frase "plata ou plomo", prata ou chumbo, significando que ou você aceitava um suborno, ou era morto. Sob esse sistema brutal, juízes foram assassinados, promotores desapareceram e policiais foram mortos a tiros, em plena luz do dia. Em 4 de fevereiro de 1987, o governo conseguiu sua primeira grande vitória. Carlos Leder, um dos membros fundadores do cartel de Medellín e mentor por trás de muitas de suas operações de contrabando, foi capturado em uma operação de alto risco. Leder foi fundamental na criação de rotas aéreas que permitiram que toneladas de cocaína chegassem às costas dos Estados Unidos. Sua prisão foi um golpe significativo para o cartel. Barco aprovou sua extradição quase imediatamente. Leder foi enviado para os Estados Unidos, onde recebeu uma sentença de prisão perpétua. A mensagem era clara: nenhum membro do cartel estava fora do alcance da justiça. No entanto, embora a captura de Leder tenha sido um sucesso, o custo foi severo, pois o cartel retaliou rapidamente. Em 17 de dezembro de 1987, Guillermo Cano, o editor-chefe do jornal El Espectador, foi assassinado. Cano passou anos usando sua plataforma para expor a influência do dinheiro das drogas na política colombiana. Embora não fosse político ou policial, o cartel ainda o considerava uma ameaça. À medida que a violência aumentava, também aumentava a resposta do governo. A administração de Barco intensificou as operações, realizou prisões em massa e congelou ativos ligados ao tráfico de drogas. Redes inteiras de operações do cartel foram expostas e desmanteladas. Ainda assim, o cartel de Medellín se recusou a recuar. Eles se adaptaram rapidamente, usando carros-bomba, ataques suicidas e assassinatos seletivos para revidar. As principais cidades da Colômbia, especialmente Medellín, o reduto de Escobar, tornaram-se zonas de guerra. 6 de julho de 1989, o cartel realizou um de seus ataques mais brutais. Antônio Roldán Betancourt, governador de Antioquia e um defensor declarado da política de extradição, foi morto por um carro-bomba em Medellín. O ataque matou várias outras pessoas e enviou uma mensagem brutal. Até mesmo as figuras mais poderosas do governo poderiam ser eliminadas. Para muitos colombianos, este foi o momento que confirmou que a nação estava em uma guerra total contra o cartel. O presidente Barco
respondeu militarizando ainda mais as operações antidrogas e concedendo às forças de segurança mais recursos e poderes mais amplos. Naquele mesmo ano, a Colômbia registrou a maior taxa de homicídios de sua história. Milhares de civis foram apanhados no fogo cruzado. As ruas não eram mais seguras. Explosões tornaram-se parte rotineira da vida diária. O público ficou cansado e assustado, mas Barco permaneceu comprometido com a missão. Ele acreditava que o Estado tinha que demonstrar força, mesmo que as consequências fossem severas. Ao final de seu mandato, em agosto de 1990, Barco deixou para trás um Estado abalado, mas determinado. O cartel de Medellín ainda não estava destruído, mas estava enfraquecido e encurralado. Foi a primeira vez que o presidente colombiano enfrentou essa organização criminosa, e o cartel mostrou o quão brutais eles poderiam ser. Depois de Barco, o próximo presidente se comprometerá com a mesma batalha, e as coisas ficarão ainda mais feias. We have sacrificed more than 1,500 policemen. That's a fight we've been in the last 3 years. They've killed the best of our journalists. They are killing most of the judges. Em 1998, o presidente Andrés Pastrana da Colômbia decidiu continuar a guerra contra os cartéis com a firme crença de que poderia vencer. Essa decisão definiria sua presidência, para o bem ou para o mal. No final da década de 1990, a Colômbia era um país ainda preso em um ciclo de derramamento de sangue, corrupção e medo. Os cartéis de drogas haviam deixado cicatrizes profundas no tecido da nação e a violência havia se tornado uma realidade cotidiana. A produção de cocaína estava no auge e os guerrilheiros haviam se tornado parceiros de negócios dos chefões das drogas. Em 1998, o governo havia perdido o controle de grandes partes do país. Regiões inteiras não eram governadas pela lei, mas pelo medo. Pastrana assumiu o cargo em um momento em que os dois cartéis de drogas dominantes, Medellín e Cali, haviam perdido seus líderes originais, mas suas estruturas não haviam desaparecido. Em vez disso, cartéis novos e menores, como o Norte del Valle, preencheram o vácuo. Essas redes criminosas emergentes eram mais dispersas, mas igualmente violentas. Ao mesmo tempo, grupos rebeldes de esquerda, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ou as Farc, haviam se integrado totalmente à economia da cocaína. Eles taxavam as plantações de coca, guardavam os carregamentos de cocaína e usavam o dinheiro para financiar sua longa guerra contra o Estado colombiano. Os números refletiam a realidade do que estava acontecendo. Apenas em 1998, a Colômbia registrou mais de 23 mil assassinatos. Sequestros eram comuns. Bombardeios e assassinatos seletivos ocorriam regularmente. Para a maioria dos colombianos, a justiça estava ausente ou era controlada por quem tivesse mais armas e dinheiro. O Estado, em muitas áreas, mal existia. Chegou a um ponto em que o procurador-geral admitiu a derrota e disse que lutar contra o cartel era inútil. The Attorney General, who succeeded the one who was killed last year, says that trying to fight the cartel is useless, that you have to just legalize the cocaine and that you have to negotiate with them. Pastrana vinha de uma família política. Seu pai, Misael Pastrana, também fora presidente. O próprio Andrés havia trabalhado como jornalista e político, então não era estranho aos perigos que a Colômbia enfrentava. Mas, ao contrário de muitos antes dele, ele queria tentar algo diferente. Ele acreditava que a negociação com os rebeldes e uma repressão séria ao tráfico de drogas poderiam levar o país à paz. Mas isso significava confrontar diretamente tanto as guerrilhas quanto os cartéis. Era uma estratégia arriscada, que irritaria alguns dos jogadores mais perigosos do submundo da Colômbia. Apenas algumas semanas após o início de sua presidência, em setembro de 1998, Pastrana iniciou conversas de paz com as Farc. Seu objetivo era reduzir o poder delas, encerrando o conflito armado. Ele esperava que um acordo de paz não apenas parasse a violência, mas também cortasse o envolvimento das Farc no negócio da cocaína. No entanto, a medida foi vista como uma ameaça pelos cartéis de drogas. As Farc desempenhavam um papel importante na produção de cocaína, especialmente em áreas remotas. Enfraquecer as guerrilhas através de conversas de paz significava interferir na economia da droga, e os cartéis não iam ignorar isso. Logo após o início das conversas de paz, a violência aumentou. As Farc lançaram ataques a postos policiais e militares em áreas rurais. Cartéis menores alvejaram prefeitos, juízes e comandantes de polícia que apoiavam Pastrana. Apenas em 1998, a Colômbia sofreu quase 1.800 incidentes terroristas. Muitos foram atribuídos às Farc, mas outros claramente tiveram apoio do cartel. Rapidamente, se tornou óbvio que as conversas de paz estavam sendo usadas pelos rebeldes para se reagrupar e rearmar. Em vez de caminhar para a paz,
o país mergulhou ainda mais no caos. Então, em julho de 1999, Pastrana anunciou um novo plano, sua medida mais agressiva até então. Foi chamado de Plano Colômbia. Desenvolvido em parceria com os Estados Unidos, este programa multibilionário foi projetado para combater o tráfico de drogas, restaurar a ordem e ajudar a Colômbia a se recuperar. Os Estados Unidos, sob o presidente Bill Clinton, viam a Colômbia como uma frente crítica na guerra às drogas. Washington prometeu mais de 1,3 bilhão de dólares em ajuda, principalmente em equipamento militar, treinamento e apoio a operações antinarcóticos. No início de 2000, o Plano Colômbia estava em pleno andamento. Unidades militares treinadas pelos Estados Unidos começaram a pulverizar campos de coca em Putumayo e Caquetá, regiões dominadas tanto pelas Farc quanto pelos cartéis. Milhares de hectares de plantações de coca foram destruídos. A produção de cocaína começou a cair. Segundo algumas estimativas, até 11% no primeiro ano. Os militares lançaram ataques, prendendo traficantes e apreendendo carregamentos de cocaína. Apenas em 2000, as forças colombianas capturaram mais de 30 toneladas métricas de cocaína. Mas os cartéis não ficaram sentados em silêncio. Eles revidaram com força. As Farc emboscaram comboios militares, bombardearam rodovias e sequestraram soldados. Em março de 2000, um carro-bomba explodiu em Bogotá, matando 12 pessoas. Cartéis como o Norte del Valle, liderados por figuras perigosas como Diego Montoya, alvejaram promotores, policiais e jornalistas. Esses atos não foram aleatórios. Eles tinham a intenção de enviar uma mensagem clara. Ninguém estava seguro, nem mesmo na capital. Em 7 de agosto de 2002, o mandato de Pastrana terminou com dezenas de milhares de seus cidadãos mortos pela guerra contínua contra esses cartéis implacáveis.